Fala galera, sejam todos, no mínimo, muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre polarização da política. Estou aqui com Jones Matos. Jones Matos, que é sociólogo e diretor da Cerrado Pesquisas, correto, Jones? Perfeitamente, Rui. A todos vocês, né? Um prazer, uma satisfação estar aqui no seu podcast, Boletim Podcast, né? Que você faz com muita propriedade, né? E faz debates importantes. E isso é um instrumento, é uma ferramenta interessante, essa coisa de dialogar e fugir um pouco da mídia tradicional e conversar com as pessoas desta forma aqui. Eu acho isso extremamente positivo. E é um debate de ideias, né? Para a gente conversar, dialogar, expor coisas e falar coisas que a gente acaba, muitas vezes, não tendo condição de falar numa emissora de rádio, TV, né? Que você fica mais até à vontade para conversar com as pessoas, né? Mas eu sempre numa postura de tranquilidade, de equilíbrio, né? Aqui ninguém tem interesse de ofender as pessoas, de achincalhar, de denegrir. Não é esse o caminho, não. Eu acho que é sempre colocando opiniões, teses, né, daquilo que você pensa, daquilo que você quer para melhorar a vida das pessoas também, né, para melhorar o país, o mundo, né. É assim que essa é a essência, né, da vida da gente também, né. Eu acho que é um pouco disso, né, Rui? Então, estou aqui à sua disposição para a gente conversar aí com os nossos, diria, internautas, né? Isso, os espectadores, isso, né? Exatamente. Jones, parece até que você já conhece o Boletim Goiás há o tempo que eu conheço, há um ano, porque o que você trouxe na sua fala aqui de apresentação é exatamente o nosso propósito de negócio. É trazer essa comunicação de verdade, ampla, dar o espaço para que ela seja feita de forma incisiva e com todo respeito, sem ofender ninguém. No entanto, uma comunicação de verdade, aquilo que é de fato, não o que a gente, por um interesse ou outro, gostaria de que fosse. A minha opinião, eu até falo aqui, ela não importa que eu, como apresentador, eu como redator do Boletim Goiás, eu não coloco opinião. A gente tem o nosso coluna de opiniões e ali vai algumas matérias de opinião. Mas aqui eu deixo espaço. Mas aqui a sua opinião é o que ela vale. É o que a gente quer saber, na verdade, pelo seu conhecimento, a sua trajetória de vida no meio político. A gente até costuma, o pessoal já que nos assiste já sabe, o nosso podcast, ele é uma notícia veiculada no portal de notícias Boletim Goiás, e aí a gente traz um especialista da área para tratar o tema aqui, para a gente tentar destrinchar ele um pouco e ampliar. Entender, né? Entender. E é isso, a gente fez uma matéria lá sobre polarização da política, inclusive você participou conosco, né? Falou lá, e uma matéria escrita a gente fala muito pouco. Então por isso surgiu a necessidade de a gente falar sobre isso. Um tema atual, ano eleitoral, um tema pertinente que vem aí, muita gente ouve falar aí, polarização da política, o que é isso, o que não é, mas tem gente que sabe e, de repente, tem que aprofundar nisso aí para ver se isso é positivo ou de forma negativa. Mas antes de a gente aprofundar no assunto, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Jones, certo? Jones é sociólogo, certo? Sim, eu me formei em 1999 na Universidade Federal de Goiás. Eu tive uma participação muito efetiva na militância, digamos, no movimento estudantil. Já fui diretor da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes. Eu já tive uma militância partidária, eu já fui candidato também em Goiás, né? Então, assim, fui dirigente partidário, assim, eu tive sempre uma convivência muito próxima, né, da atividade política, ou muitas vezes sendo agente, né, político, né, porque você tem atuação partidária que, no meu entendimento, é salutar. As pessoas podem sim militar, não há nenhum crime nisso. Pelo contrário, eu gostaria muito que as pessoas, eu estimulo inclusive as pessoas a participarem da vida, até porque eu compreendo que os partidos, numa democracia, eles são a veia de transmissão, né, de pensamento da sociedade. Ele serve para dialogar entre
a sociedade e o Estado, né? Os partidos ele cumpre esse papel de fazer essa relação, né? De conversar, de dialogar. E são fundamentais, né? Você, para disputar uma eleição, e você precisa estar filiado. Esse é o primeiro requisito. Constitucional, estar filiado a uma legenda. Os partidos hoje, inclusive, têm problemas com prestação de conta, eles recebem dinheiro público, né, para poder, os partidos é uma empresa, e eles trabalham e tem que prestar conta, né? Então, assim, hoje a democracia brasileira financia, né, a eleição no Brasil, né? E é uma das democracias que mais utiliza, inclusive, dinheiro público para poder fazer isso. Nenhuma democracia no planeta faz o que o Brasil fez. Nós estamos aí com quase 4 bilhões de reais para poder colocar no fundo eleitoral para poder financiar campanhas dos partidos políticos. Então, eu sempre militei, eu nasci no Tocantins, em Araguatins, eu sou do norte goiano, o antigo norte goiano, que era Goiás, né, até 89, com a Constituição de 88. Logo, em 89, foi criado o estado do Tocantins, mas eu moro em Goiás e Goiás e Tocantins é a mesma coisa, são irmãos, os estados, nós temos, é uma relação umbilical que nunca deixou de existir, né, entendeu? Então, e estou aqui, né, hoje eu tenho uma empresa de pesquisa, atuo na área de pesquisa quantitativa, qualitativa, a gente faz trabalho com inúmeras prefeituras no estado, também pesquisa para entidades, ano passado nós fizemos pesquisa para a OAB, inclusive, então a gente sempre está nesse trabalho também, contribuindo, ao mesmo tempo oferecendo um serviço, né, que é para as pessoas que querem fazer um trabalho dessa natureza, até porque hoje tudo é pesquisa, né? Você pode observar que o grande foco, o grande debate, as pessoas estão discutindo a eleição, mas tudo é voltado à pesquisa. A maioria das discussões é voltada ao que saiu na pesquisa tal. Números, né? Você veja, eu acredito nisso, não acredito nisso, eu vejo diferente aqui ali. Exatamente. Nesse sentido, né? Então tem pesquisa para tudo, tem pesquisa para poder analisar o cenário da eleição, como que as pessoas estão. Eu fiz pesquisa, por exemplo, esse ano, muita pesquisa para poder, no pós-pandemia, perguntando qual seria a expectativa da população em relação ao pós-pandemia. Certo. Qual o grau de satisfação, se as pessoas estão animadas. Qual a avaliação que ela fez, de repente, da gestão no período da pandemia. Isso, então assim, eu fiz muito esse trabalho de sentir da opinião pública das pessoas, como que elas estavam, o que elas iam fazer depois de tudo isso que aconteceu, o confinamento, todo mundo ficou em casa, deixou de viajar, deixou de fazer muita coisa em função da pandemia. Então a gente também fez um trabalho muito nesse sentido de buscar informações, né? Então tem pesquisa de mercado, tudo isso, o IBGE está em campo fazendo levantamento aí, entendeu? O censo, né? É claro que é diferente de pesquisa, mas tudo é pesquisa, tudo deixa de ser dados, informação. E hoje, para fazer política pública, tem que ter dados, informações, pesquisa. Não se faz mais nada na base do achismo. E nós estamos até, inclusive, atrasados, porque o IBGE tinha que ter feito o censo em 2010, nós já estamos em 2022. Sim, por causa da pandemia não foi possível, Não foi possível, era em 2020, a última foi em 2010. Cada 10 anos você tem a realização desses levantamentos. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito aí, e eu acompanho muitas eleições, já participei de várias eleições, coordenei vários processos eleitorais no estado, né, em campanhas de deputados, prefeitos, né, e etc. agora. Então acho assim, que a gente tem buscado aí a todo momento e utilizando métodos, mecanismos, instrumentos modernos. A gente, por exemplo, trabalha com sistema eletrônico, pesquisa eletrônica em tablets, em que você obtém a informação aqui, o dado, e o dado já é jogado no nosso sistema, a gente desenvolveu uma estatística já de imediato. De imediato você já estabelece o relatório e os dados, as informações. Você está falando isso só para entrar nesse gancho, eu estou lembrando, em 2012 eu trabalhei com pesquisa lá no interior do Rio de Janeiro, e na época ainda a tecnologia era no papel, né? No papel. Vinha ali as perguntas. Você sabe que o papel, Rui, não mudou? Porque é o seguinte, a gente trabalha muito com... Na hora que dá pau em tudo, tem hora que o sistema não funciona. Sim. Dá uma confusão, aí tem que o técnico olhar, analisar aquilo. E não pode parar, né? Aí o Axis que nós desenvolvemos lá atrás, no sistema, e com papel, ele faz do mesmo jeito. Não muda nada. É só
A demora na tabulação. Porque tem a alimentação é manual, né? É manual, você tem que pegar questionário por questionário e ir colocando no sistema. Depois você traz para o Excel e organiza e faz a tabulação. Mas o resultado não muda. Ontem eu estava vendo um trabalho sobre pesquisa. Hoje tem pesquisas das mais diversas, tem a neurociência que analisa, tem pesquisas que são feitas com várias metodologias, mas o que eu participo de um grupo de jornalistas, eu coloquei o seguinte, falei para eles, olha, não importa qual o mecanismo, a metodologia, o mais importante é estabelecer a lisura do processo. A pesquisa, se ela for bem feita, se ela tiver uma boa amostragem, se ela tiver uma boa ponderação, né, bem organizada, bem estabelecido ali os critérios, não tem isso. E o mais importante, o que a gente aprende nas ciências sociais, na sociologia, é a neutralidade, a isenção, né? Quer dizer, todo o processo. Você pode negociar preço, como vai pagar, de que forma. Agora, dado, informação. Por isso que há muita conversa e muita fofoca dessa coisa de que fulano vendeu tal. Não tem isso, não. As pessoas... E hoje tem punição, inclusive. É tão duro a legislação em relação a isso que quando há uma divulgação de uma pesquisa manipulada ou coisa do tipo... as pessoas são punidas, há uma punição. Então, assim, a gente vive Brasil. Na verdade, sim, corrupção existe em todo lugar. Eu sou advogado, no meio jurídico tem corrupção, no médico tem médico corrupto, existe. O que é importante é as pessoas sempre procurar um instituto sério, como o Senado. Claro, esse que é o negócio. Eu acho que as pessoas procuram quem lida com isso de forma isenta, responsável, com credibilidade, que é fundamental. Eu não entro nesse jogo, entendeu? De ficar aí tentando as pessoas. É claro que tem pessoas que não têm escrúpulos, né? Não tem decência de fazer. Eu não entro nesse jogo, até porque o meu nome está em jogo, eu sou um cientista social, eu tenho que ter responsabilidade com isso. Há quanto tempo já no mercado? Desde 2011, né? Desde 2011. A gente está atuando, trabalhando e, enfim, tentando aprimorar. Você tem que sempre estar aprimorando o sistema. Até o sistema eleitoral, não houve tanto um debate em torno dessa discussão, né, sobre o sistema eleitoral, o voto eletrônico, que a gente tem que aprimorar, porque tem que realmente aprimorar o sistema. Sim. Mas ele é extremamente confiável. Né? Agora, mecanismos de controle sempre precisam ter, né? É necessário. Né? Agora, as coisas vão evoluindo, né? Antes a gente fazia pesquisa no questionário, papel, né? Hoje em dia você utiliza... Hoje eu utilizo um sistema eletrônico, um tablet, né? Qualquer instituto grande hoje no Brasil faz isso. O sistema digita, já joga a informação. Então, esse é o mecanismo, né? Então, eu acho que é um trabalho importante e pesquisa tem para tudo. Não tem como... Achei até interessante você falar da eleição da OAB, eleição de entidade de classe, acontece também. Participa, o pessoal do Conselho de Contabilidade também, a gente já atuou. Então, assim, todo mundo quer informação. Porque pesquisa ela é exata, e né, Jones? Falando de matemática, isso é exato. Ela tem esse conceito, né, estatístico, se envereda, mas assim, tem a parte estatística que é da ciência exata, mas tem a parte de análise do dado. Essa é conosco. É da parte da sociologia, de quem trabalha com antropologia, na ciência política, né, na economia, no jornalismo, tudo analisa. Sim. Tem capacidade, inclusive, de analisar dados. Qual a avaliação que você tem nesse caso, falando já especificamente de pesquisa, para a gente entrar na polarização da política? As pessoas até questionam muito. As pesquisas saem, mas o resultado depois nas urnas ele é diferente do que foi na pesquisa. Exemplo, 2018 tinha algumas pesquisas que colocavam até que o Haddad seria eleito ao invés do Bolsonaro e o presidente Bolsonaro foi eleito. O que você avalia que houve essa divergência do resultado para a pesquisa? Eu, de fato, eu não lembro em 2018 de institutos que deram essa informação. Até poderiam trabalhar uma perspectiva antes daquele episódio que aconteceu do atentado ao presidente, do atual presidente lá em Juiz de Fora. Isso
foi um divisor de águas na eleição. De lá para cá, nenhum instituto deu mais resultado que não fosse... Que não fosse. Antes você tinha um cenário. Já tem até uma resposta aí. Né? Porque o cenário de repente mudou. Mudou. Então, e aquilo foi fatal. Foi crucial. Porque depois daquilo lá, o Haddad tentou mudar o resultado da eleição. Poderia até ter mudado se o Ciro de repente tivesse tido um outro comportamento e tal, mas ele nem apoiou, ficou revoltado, indignado, e acho até com razão mesmo naquele momento, até porque ele tinha uma chance grande ali naquela eleição de se tornar, inclusive... Ou de repente, aí, mas o cenário ali era outro, e eu não... Obrigado, diretor. Eu acho que a questão da pesquisa é metodologia, é a forma, é o dia, o ambiente, é o cenário, entendeu? Então, assim... Ela muda, né? Às vezes a pessoa pega o resultado de uma pesquisa que foi lá atrás e quer usar como parâmetro para algo que está acontecendo hoje, por exemplo. E ela, como a gente sempre afirma que ela é fotografia daquele dia, daquela hora que você fez o levantamento, ela muda. Tem N coisas que acontecem no processo eleitoral. Ontem mesmo nós tivemos uma discussão, né, sobre as eleições do ponto de vista de debates. Vamos ter vários debates aí durante a campanha. Você aceita o cafezinho? Sim, perfeitamente. Nós tivemos um debate no domingo, né, no último domingo, né, dia... Da TV Band, né? O primeiro debate empresarial. O primeiro debate. Presidencial. O primeiro debate que aconteceu. E um debate, ele muda. De repente, se um determinado candidato se posiciona de uma forma ruim, uma forma, muitas vezes, não consegue transmitir ali uma confiança para o eleitor, ele acaba tendo dificuldade. Então, a pesquisa vai mensurar isso. Tanto os tracking diários, as pesquisas que são feitas pelos institutos, que houve isso, né? O Estadão fez, a Folha fez, todos fizeram praticamente acompanhamento. Isso muda o resultado da pesquisa, né? E durante a campanha isso vai oscilando. E tem candidaturas que decolam, tem outras que não. Tem outras que ficam estagnadas, não conseguem avançar no eleitorado. Então tem essa dificuldade. Mas a pesquisa é um instrumento, ela é um dos instrumentos da campanha. As pessoas acham que a pesquisa faz a pessoa ganhar a eleição. Não é. A pesquisa, ela direciona um caminho. Você tem instrumento. Você pode seguir. Ela te ajuda a mudar a estratégia. A achar onde é que você está errado. Eu estou perdendo aqui nesse eleitorado, eu estou perdendo nas mulheres, eu estou perdendo no segmento jovem. Alguma coisa está acontecendo, eu não estou conseguindo dialogar com esse segmento, eu não estou conseguindo, o meu discurso não está chegando. Então, você vai e muda a estratégia, né? Então, e muda através de instrumentos. Aí vem o marketing, vem a parte publicitária, vem o know-how das pessoas que estão envolvidas numa determinada campanha. Então, para mudar a estratégia. Mas tem coisas que acontecem na pré-campanha também, antes, que foi feita errada. São as alianças. Né? Porque muitas vezes o candidato, a candidata quer... eu tenho que ganhar a eleição. Quer dizer, mas não é assim. Muitas vezes, lá atrás, não foi feita uma organização durante... A aliança não foi bem feita. O partido que ela escolheu não era o caminho. O discurso não é aquele. Então... o vice, né, a candidatura, se for majoritária, não é aquilo. Não é aquilo que as pessoas queriam. Por quê? Porque às vezes ela não fez pesquisa lá atrás, às vezes uma pesquisa qualitativa, para poder mostrar, analisar que realmente ela precisa de uma pessoa diferente para poder montar aquela chapa. Então tudo isso acontece durante um processo. Aí a pessoa vem à campanha, ela quer que quem atua na área do marketing, por exemplo, mude. Resolva o problema. Não é possível. Muitas vezes está errado. A figura já fez tudo que é errado. Como é que a equipe aí chegou ela quer agora? Que faça milagre. Não tem milagre. Né? Ou ela, sabe, você tem que usar outros instrumentos. Então, muitas vezes, uma campanha não dá certo, o candidato não obtém êxito, porque alguma coisa aconteceu de errado e quando começa errado, termina errado. Muitas vezes, né, a campanha, da forma que é construída. Sim, o pãozinho de queijo tá uma delícia. Eu vou comer aqui um pão de Goiás. Marca não é mineiro, né? Bom. Não, esse é pão de Goiás, inclusive daqui, e a marca também. Você falou até sobre isso, Jones, quando você começar, já vou formulando a pergunta. A pesquisa traz um resultado,
e que ele deve ser bem trabalhado pelo candidato durante o período. Nesse debate presidencial da Band, a gente viu que, inclusive, o candidato Bolsonaro ele acabou não utilizando bem esse dado da pesquisa. A pesquisa demonstra que ele não tem a preferência do eleitorado feminino. Na verdade, ele tem até uma certa rejeição por algum discurso que ele fez no passado, coisa que ele até desculpou nesse debate, a gente viu quando ele falou da filha dele. Tá, mas ainda assim ele saiu do debate com o resultado negativo especificamente nesse ponto do eleitorado feminino por questões com a Simone Tebet e com a jornalista, que ele de repente não conseguiu considerar ali. E aí já vem, a pesquisa não foi, ela foi feita, mas o candidato não aplicou o resultado dela da forma devida. Pois e até tentar, ele ainda até tentou ali consertar, isso. Só que ficou pior, né? E na verdade, a situação é porque o presidente da República já tem um histórico de discursos misóginos, né, em relação que a misoginia é a aversão às mulheres, né? Um grupo específico. Ele não tem ele não tem assim, o comportamento dele em relação a essa questão. E um detalhe interessante do levantamento dos institutos de pesquisa, e aí algumas pesquisas, eu também me balizo muito por institutos que trabalham com seriedade essa questão de pesquisa. Tem pesquisa para todo gosto, mas os institutos sérios são poucos. E o Bolsonaro, ele tem isso que você falou, aquela fala da jornalista Vera Magalhães foi muito ruim, ela foi negativa, né? Porque aquilo que você disse, ele já tá mal, ele tá no extrato, na hora que você pega as pesquisas na mulher, entre mulher e homem, ele é 50-20, quer dizer, um negócio gritante, a diferença, a discrepância dos dados. Uhum. E são dois tipos de rejeição da mulher nesse extrato feminino, no gênero, né? É a rejeição que é histórica dele, a misoginia, o discurso lá com a Maria do Rosário, questão da empregada doméstica, dos votos dele em relação à mulher tem que ganhar menos do que o homem, tudo isso aconteceu. E o outro é a mulher, a dona de casa. Você entendeu? Que está indo no supermercado e está vendo o preço dos alimentos, caro, a caristia e tal. Então, ele tá rejeitado nesse extrato, né? Em duas vertentes, pelo mesmo público. Em duas variáveis aí, que é a mulher é aquela que tem uma consciência, que tem uma visão, que vê ele como um discurso que é um discurso separatista aí do gênero. Uhum. E a mulher dona de casa. Então são duas. Então um cenário. Então aquilo que você falou, muitas vezes num cenário como aquele, se você não souber se posicionar, você acaba perdendo pontos e não ganha. E a pergunta era nesse sentido. E ela foi prejudicial mesmo. A pergunta foi pontual na questão e ele acabou não. A jornalista ela levantou um tema que é caro para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve muita dificuldade de conduzir a pandemia. Ele teve problemas em relação a isso e ele, a todo tempo, ficou se batendo, se contrapondo à ciência, né, contestando números, dados, informações, brigar com o governador, com uma confusão que se ele tivesse tido uma postura mais de unificar, de unidade, de liderar o processo, ele não liderou. Uhum. Tem quem enxergue, tem o público dele que enxerga que foi acertado. Pesquisas apontam isso, né? Mas é um público até pequeno, mas a condução é o público que acho que de 20 e poucos por cento. É o público dele, é o eleitor dele, né? Uhum. Só que ali veio vários posicionamentos que acabaram criando essa dificuldade. Agora, a questão da mulher, eu acredito que, inclusive, no último debate, foi depois daquela... Ele foi pautado o resto do debate pela questão, porque a Simone Tebet, né, e a Soraya que são do mesmo estado, inclusive, uma professora e aluna. A outra aluna, né? É interessante isso. Eu achei interessante. Foram para cima, defendendo a mulher, defendendo, sabe? Então, realmente... Ele deu palanque para elas. Deu palanque. Elas não eram... Ela se transformou
E provavelmente nas próximas pesquisas, não sei se isso vai ser mensurado, não é possível mensurar agora, é possível. Até porque a eleição é rápida, né? As pessoas... Sim. Nós vamos analisar que essas candidatas podem melhorar a pontuação delas, inclusive. Esse enquete, né? Não vou nem dizer pesquisa, porque não saiu nenhuma pesquisa ainda, mas enquetes e vários jornais veicularam isso. Inclusive a Simone Tebet, ela saiu como avaliada como a melhor debatedora ali. Pode ser que isso não se traduza em voto, Sim, em intenção de voto. É outra coisa. É né? outra história. O eleitor pode ainda não ver ela como uma candidata, mas muita gente que estava indeciso pode migrar. Não quer o assunto nosso, né, a polarização. É isso, vamos entrar nele agora. Não quer nenhum nem outro. Não quer nenhum dos extremos, vamos dizer assim. E é onde esse candidato que não está no extremo ganha espaço nesse espaço. Então agora falando dos extremos. Tivemos aí nesse debate a presença do Bolsonaro e do Lula, que são a representação dessa polarização. Primeiramente, polarização. Porque tem muita gente escutando falar da polarização da política. O que é essa polarização? Rui, a polarização na política sempre existiu, né? Você sempre teve disputas, se você analisar em quase todas as democracias, né, onde tem eleição, e a maioria dos países tem eleição, não importa o sistema de governo, tanto no parlamentarismo quanto no presidencialismo, que é o nosso caso. Né? Então, no semipresidencialismo. Na Europa você tem você tem que formar o parlamento, tem as eleições no sistema parlamentarista, como é na Inglaterra, né? Como a França é semi-presidencialista, você tem Portugal, que é parlamentarismo com presidencialismo, né? Você tem e tem monarquia também, a Inglaterra e a Espanha o Japão, né? É monarquia. Então assim, não importa, todas elas têm há uma disputa, né? Essa polarização. E muitas vezes não é nem só com a esquerda e a direita, né? Também tem outras formas de polarizar. Outras formas de você polarizar dentro de um debate eleitoral. Mas o conceito clássico mesmo são esses, né? Que é a esquerda e direita. Divisão de dois polos. É a divisão de dois polos. Que não pode descambar, né? E aí eu falo isso porque eu sou um democrata, eu defendo a democracia, eu quero que a democracia seja aprimorada, não há melhor regime, não há melhor posição de disputa dentro do debate para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que não seja dentro da democracia. Bacana, eu concordo. Ideologias à parte, conceitos à parte e tal, não tem nenhuma dificuldade. A gente vê na Europa, você tem disputa entre os partidos conservadores, os partidos trabalhistas, como tem na Inglaterra, e alternam-se no poder sem nenhum problema. Na Alemanha nós tivemos agora recentemente, né, a Angela Merkel, né, com correntes de pensamento diferentes, Partido Verde, e tem tudo isso. O que os países não toleram, e aí é outras ramificações desses conceitos, que é a radicalização, você partir para a radicalização. O extremismo. O extremismo, seja ele de direita ou de esquerda, porque aí ele vai para outros conceitos históricos, que é o fascismo, né? Que é o nazismo, que são coisas que são abomináveis. Na Alemanha não se pode nem pensar em falar numa coisa que para a Alemanha custa caro, que é o que aconteceu com o Holocausto, né? O nazismo, que o país não quer um negócio desse mais, conviver com isso. Mas tem gente que ainda defende isso lá, e o país combate lá. É inaceitável que se faça isso, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de uma perspectiva de racionalidade, né? De respeito aos direitos humanos, de respeito às pessoas. É uma coisa humanitária, nós temos que buscar isso dentro da sociedade. A radicalização, ela não vai levar a nada, né? Você vê que as pessoas estão na rua disputando eleição, nós estamos vivendo um cenário eleitoral, mas o caminho da radicalização só tende a descambar para a violência.
né? Sim. Né? Nós tivemos... isso. A violência, não, na minha avaliação, não é o caminho. Você tem que discutir teses. A radicalização traz aquele conceito de que se não é igual eu penso, não presta, não serve, não deve nem existir. Exatamente. E, na verdade, quando você não tem essa radicalização, por mais que tenha essa divisão do lado da direita e da esquerda, você aceita que o outro tenha aquela opinião. Quando Mas você no Brasil, radical, não tem essa aceitação. No Brasil, a gente nem entrou nesse debate conceitual ideológico. Não entrou. Eu não vejo esse cenário que a gente está vivendo aqui. A gente está num processo de discussão, até porque o nível de conhecimento está muita ignorância das pessoas em entender esse processo. Eu vejo as pessoas comentando, né? Ah, não, porque fulano tem um posicionamento de esquerda, aí não presta, né? Esquerdista, cunharam vários temas, digamos assim, opiniões que não é isso, porque o cara de esquerda não presta, não vale nada. Não, os países... E até o conceito de conservador também, né? O cara, conservador é aquele da extrema direita. O conservador não, e não tem nada a ver. Os conservadores não tem, até porque tem conservador dentro da igreja católica, da igreja protestante, entendeu? Sim. E dentro de partidos também. Tem ala de partidos, inclusive de esquerda, que é conservador, mas é conservador no sentido de não fazer ruptura, de não querer mudanças, entendeu? De achar que aquilo é o correto, né, do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista da trajetória. E aí você tem resistência, tem partidos que você tem resistências de fazer mudanças numa determinada forma de fazer intervenção e de posicionamento sobre a economia, sobre a política, né, sobre como conduzir um debate sobre armas, né, sobre a economia, enfim, tudo isso. Então, é preciso entender isso. Agora, eu acho que a gente precisa melhorar esse debate no Brasil de uma forma mais tranquila, de uma forma mais... Mas isso só vai se dar através de conhecimento, né? De estudos, né? De aprofundar as pessoas. Eu acho bom. A nossa democracia é muito nova muito também, nova. Né? Eu acho bacana a participação política das pessoas. Precisamos de maturar isso ainda, né? Mas a participação política, ela não pode ser eivada de ódio, de raiva, de preconceitos, de achar que as pessoas... Todas as correntes de pensamento da sociedade, por exemplo, elas precisam estar representadas, né? Olha, só foi possível, vamos aqui pegar o exemplo recente da história do Brasil, da redemocratização para cá, de 89, que foi a eleição presidencial, porque nós tivemos uma ditadura em 64, ficamos quase 30 anos aí, sem eleger diretamente o presidente da República, né? E os conceitos, né, digamos assim, as pessoas, né, o país, a representação política, né, do país, você teve 89 as eleições presidenciais, depois você vem aprimorando o sistema, né? E eu acho que isso que é importante, né? A gente trabalhar sempre na perspectiva de aprimorar o sistema democrático. Claro que não é o ideal. Eu não acho que ainda é o ideal. A gente tem muitos desafios ainda para fazer. O conceito de o ideal, ele até assim, vago, né? Porque na verdade o ideal, para o momento, ele pode ser, mas a gente falando de democracia, de política, daqui 5 anos, a gente está falando até de um avanço tecnológico, tudo muda muito rápido, globalização, então o ideal que pode ser hoje pode não ser amanhã. E esse avanço ele é até lento, né? Ele é devagar. Mas falando da polarização, o Brasil sempre teve, desde a redemocratização, ele teve polarização. A gente falava só de 2 partidos no Brasil, MDB e Arena. É isso que eu ia dizer. Nós tivemos lá atrás, nós tivemos aqui também, em Goiás, se você pegar antes da ditadura, você tinha o PSD e a UDN. Né? Aí depois foram se reorganizando, né? E aí... Os Estados Unidos, por exemplo, até hoje, apesar de as pessoas acham que só existem 2 partidos, existem mais. Não, tem outros partidos. Tem outros, mas fica nessa polarização, ou republicanos ou democratas. Na verdade, e o Brasil, por isso que é importante organizar o sistema partidário, justamente para você, do ponto de vista da democracia, você ter condição de... porque boa parte dos partidos nossos também não tem identidade, né? Sim. E não tem também ideologia. Não tem um pensamento... sobre uma determinada
determinada pauta. Se você pegar o estatuto, boa parte desses partidos não tem. Não, na verdade, a gente discute muito isso com vários cientistas políticos também, você acredita que deve até concordar, independente de preferência aqui, mas partido político hoje no Brasil que a gente pode dizer que existe de fato, que tem uma identidade e um estatuto bem formado, é o Partido dos Trabalhadores. Eles são organizados. Esse é um partido que a gente vê que ele funciona. Tanto é que a divisão hoje, a polarização hoje de esquerda e direita no Brasil está direita e PT. Ela não está entre esquerda e direita, ela está esquerda direita e PT. E a direita brasileira, sempre desde de 80, era o PFL, o partido, né, que formou lá na Constituinte de 88, a formação do Partido Liberal, juntou aí com... E os grupos também ligados ao PP, hoje o PP, o Partido Progressista, que eram esses grupos oriundos. E que hoje, na verdade, eles representam uma ideia de centro, né? E não é de direita. Exatamente. Então, você teve de 89 para cá, depois da eleição do Collor, quando o Fernando Henrique assumiu, a polarização entre o PT e o PSDB. Pois é. Só que, em nenhum momento, nesse período, nós tínhamos esse grau de extremismo, de estupidez. Isso só se deu agora, essa radicalização. Não, nós não tivemos isso nesse período. Então, algo aconteceu e está acontecendo no país que é inaceitável. Quando você vê um episódio daquele do rapaz que vai lá numa festa em Foz do Iguaçu e mata o outro, daquela forma, aquilo para mim é a barbárie, é a ignorância. Não está no campo da política. O campo da política ele tem conceito, né, e tal. Agora, infelizmente, é isso mesmo, é a ignorância das pessoas que leva a isso. E eu acho que também não precisa dessa coisa do fanatismo, né? De criar essa... E a América Latina sempre teve, ao longo da história, essa coisa dessas figuras populistas, né? Vamos dizer assim. A população, ela acredita naquela figura ser uma figura suprema, né? Nós já tivemos na história, o Getúlio foi um grande presidente, foi o maior, fala que o Lula foi o maior presidente da história. Não, eu acho que o Getúlio é o maior presidente da história, né, do Brasil, pela envergadura, pela história, pelo que ele representou naquele dado momento. Tem quem acha o Juscelino Kubitschek também, por exemplo, que ele também foi uma figura caricata, né? Eu, do ponto de vista histórico, vejo o Getúlio como a maior figura né, que teve um papel e era um líder populista, sim, né? Também sim. Foi um líder. E isso é uma característica. Vários estudos foram feitos aqui na América Latina sobre esse assunto do populismo, né? O populismo na América Latina, no Chile, na Argentina, né, no Paraguai, no Brasil. E num período muito difícil, né, que ele foi presidente, ainda tinha ditadura, a gente fala da industrialização, sim, do avanço industrial, aí vem a necessidade de regulamentação de leis trabalhistas e tudo acontecendo. E que foi importante, foi naquele momento, porque o parque industrial brasileiro, empresas como a Petrobras, né, tudo foram criadas durante a década de 50, que foi, o Getúlio ele saiu da vida pública em 54, né? Com a morte, com o assassinato, ele suicidou, né? Então, assim... Isso foi o auge mesmo do mandato dele, foi na década de 30, né? Quando surgiu a CLT e tudo mais. Exatamente, logo em seguida ele foi eleito. Inclusive, né? Sobre isso, até para entrar aqui, quero até que você discuta um pouco sobre essa frase que eu trouxe, porque eu li um livro do José Ortega y Gasset. Ele é um filósofo espanhol. Ele escreveu esse livro em 1930. E o livro chama A Rebelião das Massas. Não sei se você teve esse conhecimento desse livro. Já deixo como sugestão. Eu li esse livro há uns 2 anos atrás. Momento cultural, então. Né? Momento cultural aqui. A Rebelião das Massas. Mas tem muito livro bom que está estudando essa questão. Eu não trouxe aqui a referência, mas numa oportunidade, depois eu vou divulgar. Mas tem alguns livros bacanas. A gente pode colocar na legenda aqui. Para que o nosso internauta possa entender essa discussão que está acontecendo. Tem alguns sociólogos, cientistas políticos, historiadores que estão analisando o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu, esse processo todo lá de tentativa de invadir o Capitólio, de destruição da democracia. Sim. Né? Tem tem uma série de material.
atual para que as pessoas possam entender isso, né? De forma racional, ler, entender, sabe? Porque não adianta ficar fazendo movimento como se fosse uma espécie de religião, de transformar seita. Isso de seita. Eu não quero. O político, nesse período que a gente está vendo, ele deixou de ser uma figura política, ele passou a ser uma entidade. E aí entra naquele conceito do Weber, né, do Max Weber, que é a questão da dominação racional, né, daquilo que a gente trabalha muito, e a expectativa é de que seja do ponto de vista da perspectiva racional, né, que as pessoas possam fazer política e possam trabalhar do ponto de vista da política nesse conceito. Até para tentar, de repente, definir, a pessoa questionar em casa, pensar e discutir sobre isso, tudo que acontece, essa polarização e da definição da extrema-direita. Tinha falado aí sobre o PSDB, que era a polarização PT-PSDB, e demonstra que, na verdade, não era um partido tanto de direita, que a aproximação do PSDB hoje com o PT traz um resultado real. A gente vê aí o Geraldo Alckmin, que foi candidato a presidente da República contra. Está com o Lula na vice, o Lula, e está lá na chapa. Discutiu, falou-se tanto. Então isso mostra que não tinha uma distância. Havia a divergência política, mas não tinha essa distância. O PT é um partido que foi criado no movimento sindical e de característica de concepção, ideologia socialista, né, de esquerda mesmo, um partido que tem uma concepção, mas também ele foi se reformulando, tanto que no PT saíram vários correntes que mais radicais, né, as tendências mais radicais do PT foram saindo, né, foram mudando, migrando. O PSOL era uma dessas correntes, né? Aí a gente viu na direita até que começou-se a surgir partidos que de repente seriam mais radicais, que foi inclusive o partido que elegeu o presidente Bolsonaro, o PSL. Mas agora vem o PSL, funde com o DEM e se torna novamente um partido de centro, né? É um partido de centro-direita, né? Inclusive, essa é a característica do partido, né? Para tentar ocupar esse espaço, porque o surgimento de uma figura como o Bolsonaro é porque a direita brasileira também não teve competência para poder se organizar. Né? Você não tem mais um Aureliano Chaves, um Marco Maciel. Né? Será que isso pode ser... Figuras da direita brasileira tradicional que ocupavam esse espaço. Era quem dava as cartas, era quem liderava. Será que isso de repente se deu por causa desse fechamento mesmo, dessa significação da extrema-direita? Ele ocupou esse espaço na totalidade. Com o discurso anticorrupção. Em 2018 teve isso. O próprio voto, que foi anti-PT naquele momento, também teve essa característica, né? Abraçado por um anseio social da retirada do PT, essa coisa toda. Entendeu? Então, assim, tudo isso aconteceu, e só que a coisa foi, ao longo desse tempo, radicalizando. Né? Há setores, e eu vou dizer claro, os setores bolsonaristas são muito mais radicais do que... Porque em que sentido? Não, você fala assim, os extremos... Eu não vejo o PT como extremo. O Lula foi PSOL, sim. Não, o PSOL, nem o PSOL hoje, nem o PSOL. Né? O extremo de quê? Os extremos. Qual extremo? Não tem extremo no PT. O Lula foi presidente da República, não fez um governo de extrema esquerda. Pelo contrário, fez um governo de centro. Conversou, dialogou com a sociedade, com o movimento sindical, coisa que o Bolsonaro tem dificuldade de fazer, de dialogar. Esse é o problema do país hoje, é dialogar. Você não pode ter um governo que só conversa com o segmento que votou em você. Não tem como tocar um país assim. O governo ele é eleito para ser de todos, né? Independente de claro, quem foi que elegeu. Ele não consegue conversar com o setor cultural, ele não consegue conversar com movimentos de minorias, ele não consegue conversar com o movimento LGBT. Tem problemas, todo mundo paga imposto. Né? Não vai ter filme com essa temática. Não vai ter por quê? Quem que é ele para dizer que não vai ter? Todo mundo paga imposto, vai ter que ter temática de todas as correntes. O Estado é liberal, né? Os quilombolas, dos movimentos de minorias e etc. Então todo mundo tem que participar. Esse é o grande problema hoje
análise falando assim do país, do Brasil, é alguém que consiga unificar o povo brasileiro. Esse é o grande desafio, porque a gente, nessa perspectiva de construir, de organizar o Estado brasileiro dessa forma, nós não vamos fazer. Não é possível radicalizar mais do que já está. Né? Nós temos que ter, nesse momento, um diálogo. Se não tiver diálogo, aí pronto, aí nós vamos partir para o enfrentamento. Vai ter guerra civil, vai ter o quê? Porque vai voltar para os primórdios do tempo, porque daqui a pouco não tem mais o que ser feito, né? Se não tem mais setores diálogo, que não conseguem, não estão inseridos, né, em políticas públicas, por exemplo, vão fazer o quê? Vão sair do Brasil, né? Ou vão peitar, vão enfrentar. Então, esse é o grande desafio. Portanto, essa coisa da polarização, muitas vezes ela é idiota mesmo, como o Ciro fala, né? O Ciro Gomes usa muito essas expressões, e é verdade. Porque... mas eu quero até trazer aqui o que o José Ortega escreveu em 1930, para você ver o tanto que está atual, e a forma decisiva. Vou te mostrar aqui a foto do livro, que eu marquei a parte que eu achei fundamental. Ele fala assim: ser de esquerda como ser de direita é uma das infinitas maneiras que o homem pode eleger para ser um imbecil. Ambas são de fato formas de hemiplegia moral. Hoje, as direitas prometem revoluções e as esquerdas propõem tiranias. Cara, 1930. Olha o tanto que isso está atual na realidade que a gente vive hoje, desse extremismo que o José Ortega trouxe. E a esquerda, ela sempre esteve mais próximas de políticas sociais, de conceitos, assim, ao longo da história, se você pegar. Mas essas coisas de esquerda e direita é um conceito clássico lá da Revolução Francesa, de 1789, em que você estabeleceu isso. Mas ambas, tanto os gerondinos como os jacobinos, tinha uma visão de que o mundo precisava mudar. Naquele momento, os ideais da Revolução Francesa, que prevalece até hoje, de liberdade, igualdade e fraternidade. Sim. Tanto os setores mais moderados, né, como os mais radicais, que eram os gerondinos e jacobinos, mesmo esses, eles tinham essa concepção. Naquele momento, olha lá atrás. Sim, e naquele período foi necessário para surgissem essas ideias e ideologias para que o processo evoluísse, em harmonia e em igualdade. Então, eu acho que a gente precisa caminhar. Eu não quero ver retrocesso. Retrocesso não, eu não quero ver a volta da ditadura. Certo. Eu não quero isso para o país. Eu quero que a gente avance. Eu não quero que estabeleça-se um governo autoritário no Brasil. O Brasil é muito maior do que tudo isso, né? Então, assim, a gente precisa dialogar, nós precisamos conversar com os países, o país precisa fazer política externa, o país precisa resolver problemas. Nós temos grandes, mas inúmeros desafios no país, e que é necessário que haja essa preocupação. Eu acho que a polarização, ela pode existir, né? Ela acontece de forma, mas ela não pode extrapolar, né, os limites, né, do debate, da razoabilidade. É preciso ter limite, senão nós vamos descambar para o... E isso a gente vê assim, essa intensificação da denominação esquerda e direita a partir de 2018, mais para aqui, né? Para cá. Antes se tinha a definição, mas você perguntava a uma pessoa qual que era a posição política dela, ela não sabia nem dizer se ela tinha uma posição de direita ou de esquerda, por qual preferência ela tinha. E isso ficou, a sociedade começou a trazer mais isso. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Já veio aí, de repente, desse discurso trazido lá em 2018. Você concorda com isso? Eu acho que tentaram, com o desgaste do principal partido de esquerda da América Latina, que é o PT, você conceituou muito bem, o PT é um partido orgânico, né? É um partido de massa e um partido de quadros. Porque esse era o grande lema dos partidos de esquerda,
depois da ditadura, era ser partido de massa ou partido de quadros, né? Certo. E são partidos que têm um conceito, têm uma ideologia, e são partidos orgânicos, não são mero legendas de aluguel. E é preciso conviver com isso, não tem essa de achar que... aí que foram trabalhando conceitos e tentando também criar um ambiente de desgastar. Ali em 2018 aconteceu isso, né? Ah, você é de esquerda, você... Como se fosse algo pejorativo, né? Algo para denegrir, para desmoralizar, para dizer, olha, não vale nada, não presta, tudo que é produzido não presta, né? Certo. Fulano não presta e tal. Não é isso. Eu posso te citar aqui inúmeros líderes da esquerda brasileira que foram fundamentais para a construção da democracia brasileira, que lutaram contra a ditadura, né? Como Leonel Brizola, como Miguel Arraes, né? Ulisses Guimarães, que na verdade era um grande articulador, idealizador. Estadista, na verdade. Estadista. Então, começava no Estado. Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, sabe, grandes figuras da esquerda brasileira que tiveram um papel importante, quer dizer, aí você vai dizer que não vale nada, isso vale, todos têm o seu valor, né? Entendeu? Então, assim, nós não podemos criar isso foi muito mais do ponto de vista de tentar ganhar um espaço e as eleições, tentando desconstruir a imagem de um determinado partido. Mas, na verdade, a esquerda brasileira não é só o PT. Ela tem também outras ramificações. Quer dizer, tem partidos como o PDT, que é um partido de origem trabalhista, certo. Tem uma visão diferente do processo, né? Tem o PCdoB, tem outras legendas que pensam... Então, tem uma dezena, na verdade, pode dizer, mas de partidos generalizaram dizendo que era... PT. Era o PT. Não, isso demonstra... E é tanto que na rua, quando os eleitores falam que vota, por exemplo, fala que vota no Lula, falam, você é esquerdista. O cara fala isso. Ou, na verdade, hoje, se a pessoa, de repente, se ela fala que não vota no Bolsonaro por alguma questão, fala, você é petista. Isso. Aí já ficou até como, nem mais esquerdista. Não, isso mostra a representação toda que o PT tem da esquerda. E todo mundo o cara tudo é petista. Se não é a favor da direita, é petista. Às vezes o cara não é, ele optou... E a gente está falando de um país onde tem 33 partidos políticos em atividade e se você não é boa parte eleitor de um candidato, você é petista. Que se não resolver o problema, com esse critério, daqui a pouco vai ter que fazer fusão. Como aconteceu aí. Com a federação hoje já é um mecanismo, é o caminho. Lá na frente, a federação, as pessoas não entenderam, ela veio para forçar os partidos a fundirem lá na frente e resolvendo os conflitos. Vamos ver como é que vai surgir a federação. Primeiro ano surgindo a federação, teve uma, né? Duas, na verdade, duas federações. Tem do PT com... Tem a do PT, do PSOL e do PV, tem a do Cidadania com o PSDB e tem a da Rede com o PSOL. Sim. Você falou PT, PSB, na verdade. PSB, PV e PT. Isso. São três. São três federações. E depois a gente vai ver, porque assim, na eleição tá tudo bem. Isso é no Uruguai tem. Uma federação tem que durar 4 anos. Eles têm que ficar juntos. Tem que ficar junto por 4 anos. Na eleição municipal que a gente vai ver. Qual que vai ser o resultado dessa federação, né? Porque tem uns problemas locais. Isso, que é bem diferente do que a nacional traz. Mas isso é interessante, de fato, força com que os partidos se unam para poder diminuir. Mas a liberdade de fazer o partido... Antes de formular a pergunta, só tomar mais um cafezinho, você aceita? Não, tá tudo bem. Troca a xícara ali, um café rancheiro, viu? Bom demais. E nesse sentido, até mandar um abraço aqui para o nosso diretor, o Lucimar, da TC Multimídia, há 25 anos no mercado nos produzindo. O Gabriel Bezerra aqui da LinkTech e da Cartão Tech Tecnologia, que está com nossos parceiros aqui. Muito bem. Sobre essa liberdade de criar partidos, a gente tem os partidos que estão surgindo aí, inclusive que não querem depender de fundo eleitoral. Exemplo do Partido Novo. Então, se tem essa cláusula de barreira, o Partido Novo não tem deputados suficientes para poder receber o fundo partidário, o fundo eleitoral com garantia. Mas eles também não se preocupam porque eles abrem mão do fundo eleitoral
porque eles se sustentam por meio dos filiados que pagam mensalmente. E isso foi uma discussão. Essa estratégia o PT adotou lá atrás, não deu certo. Não deu certo. Isso, Mas só para a gente, já vou fazer a pergunta que já vai entrar nesse sentido. Isso, inclusive, foi uma discussão nessa debate presidencial da Band, entre a Soraya do União Brasil e o Felipe Dávila do Novo, que ele perguntou o que ela acha sobre a utilização desses 4 bilhões de ela reais. defendeu. Bilhões de reais para poder usar. Financiar. E ele achou um absurdo, não, e ela já defendeu a utilização e justificou o porquê. O que você vê como isso, dessa forma? Eu acho a hipocrisia. O Partido Novo, eu não vejo nada de novo no conceito, na concepção. Partido que não, assim... Tem... É novo até no momento que convém, né? Porque até então no estatuto dele tinha que não podia ter reeleição. Aí vem o Romeu Zema, faz um bom mandato lá em Minas Gerais, agora pode ser reeleito. E não é só isso, um partido que votou, foi o único partido que votou contra o piso das empregadas domésticas, né? Então, assim, eu não vejo sentido, piso das empregadas domésticas, não, dos enfermeiros. Dos enfermeiros. Né? Uhum. Então, qual que é a questão? Qual que é o problema? Assim, então, um partido que faz um discurso que, no meu entendimento, eu não consegui ainda entender o que esse pessoal quer. Até porque essa questão do fundo... Se não tem financiamento privado de campanha, como foi proibido, e eu acho que a gente podia voltar a essa discussão. Até porque o privado, falar até na verdade, de empresa, né? De empresa. CNPJ não pode doar para candidato e o pessoa física tem uma limitação. Eu acho um erro, a democracia não tem isso. As empresas podem doar a campanha, como em qualquer lugar do mundo, não existe isso não. Por que eu não posso, a minha empresa não pode? Agora, você tem que ter regra dura, normas, etc. Olha, as regras são essas. Até como é hoje a doação por pessoa física, você pode doar até 10% daquilo que você faturou no ano anterior. Né? Da declaração do imposto de renda. E a mesma coisa seria com a empresa, ela poderia doar. Eu não vejo. Agora, se o sistema, o Supremo veio e proibiu o dinheiro privado nas campanhas, foi buscar uma outra alternativa. Sim. Foi dinheiro público, né? Agora, se o Partido Novo, sabe por que não quer? Porque é pouco dinheiro. Mas deixa eles eleger a bancada o ano que vem, boa, de deputados federais, para você ver se eles vão recusar no fundo partidário. Então, eu acho que isso é uma hipocrisia. Esses partidos que ficam criticando essa questão do uso, se criticam, então propõem a volta do financiamento privado ou financiamento misto. Eu, pessoalmente, acho que poderia ter um financiamento misto, seria? Público e privado. Certo. Né? A possibilidade... Reduziria o valor desse fundo público e quando estabelecia regra rígida sob pena do ser perder o mandato, inclusive. Uhum. Olha, se não for dessa forma, a empresa tal vai ser punida, né? Vai ser caçada. Ou o candidato teria que restituir, entendeu? Estabelecer regras mais duras e mais claras. Infelizmente... o Brasil, as pessoas... E é caro, uma campanha a justificativa da Soraya eu achei até plausível. Ela diz claro, porque hoje, muita gente... Eu estou acompanhando o debate de candidaturas no PSB, por exemplo, Partido Socialista Brasileiro, que é presidido pelo deputado federal Elias Vaz, e sobre a questão... Ele é presidido nacionalmente? Não, no Estado. Estado de Goiás. Ele é deputado federal. E eu observo lá os candidatos, boa parte receberam no seu... Coisa que não se tinha no passado. Receberam recursos, todos. Tem condição, até candidaturas que você imagina, quer dizer, não é uma grande figura, mas recebeu o mínimo que foi, mas ele recebeu um recurso e está tocando, fazendo sua campanha ali. Certo. Ele dá para ele tocar a campanha. Então, o fundo ele abre a possibilidade de pessoas do meio popular, se ele souber usar o recurso bem gasto, ele pode ganhar eleição. Eu estou observando isso. Ainda tem que ter uma regulamentação, inclusive, da distribuição desse fundo, né? Porque a gente sabe que fica a critério do partido distribuir da forma como eu concordo, eu acho que pode ser, mas o partido adota critérios da seguinte forma: capacidade, potencial. Sim. Você não vai, o investimento não é igual para todos e não é meio que assim mesmo. Até na propaganda de rádio e TV, nenhum partido faz isso. Ele estabelece critério. É aquele que tem chance, que tem potencial, que tem um trabalho desenvolvido, para que ele possa usar bem o recurso
que ele recebe. Então, o que eu estou analisando é o que a candidata do União Brasil disse lá no debate. É dar oportunidade para que pessoas, para que qualquer cidadão... Principalmente mulheres, como ela falou. Isso, porque tem o dinheiro das mulheres, que ainda é melhor o recurso. Viabilizar um projeto. Se ela fizer um trabalho bacana, ela pode ganhar a eleição. Em qualquer partido. Em qualquer partido você pode ver. Então, de repente, se não tivesse o partido dela, não teria financiamento, não teria empresariado como é o Partido Novo, porque e com a se chance não que ela teria tem o público, não tem o dinheiro privado, de onde vai ter dinheiro? Porque individual, o sujeito não tem. Né? Então, meus amigos, esse é o preço para... A democracia, ela tem um custo. Né? Ela tem um custo do Congresso, ela tem um custo... da estrutura, tudo isso, né? Tem todo um arcabouço, né? Que é necessário ter gasto. Não há outra forma. Mas é melhor do que qualquer um regime autoritário, uma ditadura ou coisa do gênero. E o que de repente precisaria era até da politização maior da sociedade nesse sentido, para que elas fizessem mais parte, fosse mais participativa até financeiramente. Como a própria Soraya falou, não, então dou para a campanha para gente tirar isso aí. O dinheiro que é... Porque é muito dinheiro e as pessoas ficam questionando, mas esse dinheiro podia ir para saúde, educação, a gente passando fome, a gente morrendo nas filas dos hospitais, e que daria para resolver muita coisa com 4 bilhões de reais. Eu acho que o dinheiro vai acabar lá na frente tendo justamente isso que você está falando, não só o controle por parte do Ministério Público Eleitoral, mas até com a participação de organismos da sociedade, fiscalizando o uso do recurso também. Algo mais sistemático, não fosse solto da forma que é, né? Da forma que o partido faz, a destinação para cada um ali e tal. Acho que eu digo depois o mecanismo da prestação de contas, né? Daquele candidato. Eu recebi tanto e só tive tanto de voto. Opa, alguma coisa está errado, né? Então, teve problemas desse tipo aqui, a candidata a vereadora em Goiânia que recebeu o recurso, teve um voto. Ué, não faz sentido, entendeu? Assim, tem situações que é muito... você percebe claramente que ali está errado. Foi feita alguma coisa errada ali, né? Porque ela não teve voto nem dos familiares. Nem dos familiares, não teve voto de ninguém. Então... Talvez, ela às vezes nem foi o dela, foi alguém que viu o santinho. É preciso usar. Então, Rui, nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos numa fase de eleições no Brasil, o mundo inteiro está de olho no resultado do que vai ser as eleições brasileiras, em função do que a gente conviveu nesses últimos anos. Então há uma expectativa de qual a escolha, né? O que o Brasil vai preferir daqui para frente tocar, qual vai ser a dinâmica, né? Qual vai ser a orientação, se vai caminhar, se vai continuar o governo que aí está, ou se vai fazer alternância de poder. Enfim, esse é o grande desafio da sociedade brasileira nesse momento. Além de outros desafios que eu pude observar durante esse período, que foi, inclusive, aquele movimento que foi feito pelos estudantes de Direito, a faculdade em São Paulo, do Largo São Francisco, que foi aquele documento em defesa da democracia, em que inúmeras autoridades, empresários do país, todo mundo estabelecendo um critério ali, dizendo, olha, nós temos que respeitar o resultado da eleição, seja quem for o vencedor. Esse é o compromisso que se fez ali naquele momento. E além disso, esse ano, historicamente, tem um ex-presidente da República concorrendo, não teve nenhum ex-presidente concorrendo às eleições, né? Então a gente está falando de um presidente de reeleição, um candidato à reeleição, e um candidato que já foi presidente por 8 anos, elegeu um sucessor, e que apesar dos desgastes que um governo traz, ainda assim arrasta os seus apoiadores, né? Então, de fato, mundialmente, as eleições ela tem esse componente, porque você tem duas figuras populares, né? E portanto a eleição é por essa razão que ela está polarizada mesmo, porque você tem duas. Então essa eleição, ela poderá, o que vai determinar o vencedor, na verdade, vai ser a rejeição mesmo, né? Quem é que é o mais rejeitado
E o outro ganha em cima disso. Não vai ser aprovado o mais querido. Isso, exatamente. Agora, o país precisa sair de tudo isso de uma forma e dar a volta por cima, né? Eu acho que essa que é a questão. A gente tentar buscar o país e trabalhar uma perspectiva de que nós vamos sair do que nós estamos vivendo. Nós estamos numa crise econômica, né? As pessoas estão com dificuldades, né? Eu quero me transformar num otimista, vamos dizer assim. A gente tem que passar essa coisa do otimismo para as pessoas, não é de que não vai dar certo, né? De que as coisas não vão caminhar. Não é esse o conceito, né? Mas é preciso que haja discussão e sobretudo, racionalidade, né? E até se falar de polarização mais para frente, fica até difícil de definir alguma coisa diante do resultado das urnas. A gente tem que primeiro até saber. Porque, supondo que o Bolsonaro seja eleito, a direita está lá de novo, e quem que seria esse sucessor da representatividade do conservadorismo que ele traz? E aí, quem é que seria esse que surgiria com esse mesmo conceito para arrastar esses votos? Ou, se o Lula sendo eleito, será que essa turma conservadora da extrema-direita se manteria para fazer oposição a um mandato do PT, no caso, ou da pseudo-esquerda? Essa definição, esse resultado nas urnas, pode trazer nuances diferentes daqui a 4 anos, né? Eu acho que o campo, digamos assim, mais à direita, a direita tradicional, ela se mantém talvez na oposição, mas o centro brasileiro, alguns setores que são mais fisiológicos, o Brasil tem muito essa característica de ter um grupo dentro do Congresso Nacional muito fisiológico. Esse, no primeiro dia, por exemplo, seja qual for o que ganhar, eles vão estar lá. Sim. Eles vão dizer e vão participar do governo. Para eles isso não faz a menor diferença. Geralmente são eles quem mais opinam pelas decisões. Agora, a direita mais fazem a maioria no Congresso tradicional, que tem mais essa não participa, essa vai para o seu caminho, caso ganhe o PT, por exemplo. E é até importante se falar sobre isso, porque a gente discute-se muito a candidatura da presidência da República, mas as pessoas esquecem que o voto mais importante, na verdade, é o do deputado federal. Porque o que adianta você eleger um presidente que representa aquilo que você tem como anseio, e se o deputado federal eleito não deixa ele exercer o trabalho da forma o Brasil tem não só deputado como senador, né? Tem um sistema bicameral, né? Que é o Senado e a Câmara, que revisa, na verdade, o Senado representa os estados e a federação, no caso, né? E os deputados representam o povo, o parlamento, né? O voto da população. Então, nós precisamos eleger um Congresso, mas um Congresso que tenha, sabe, Rui, um compromisso, né? Hoje mesmo eu estava observando a Justiça Eleitoral retirando do ar um sujeito do BOP, não sei se não estou lembrado aqui. Sim, que estava com a máscara, com o facão. Aquilo é um sujeito sem não tem a menor condição. Pior que a pessoa aparece dessa maneira e ainda acaba sendo eleita, né? Exato, e usando o Estado, né, para poder, sabe? Então, eu acho até que nós temos que rediscutir a participação desses militares, por exemplo, na política, sabia? Eu sou defensor, eu acho que a legislação precisava ser mais dura em relação a isso. Militar, quando ele quiser entrar para a política, ele não tem problema ele não querer entrar para a atividade política. Mas quando ele fizer concurso, ele tem que saber que se ele for entrar para a política, ele tem que renunciar ao mandato dele. Ele tem que pedir exoneração do cargo. Ele não pode ir para aposentadoria compulsória, como acontece. Ele aposenta no dia da convenção. E o detalhe, ele ainda tem a possibilidade de escolher o partido que ele filia. Ele pode filiar no dia da convenção. Né? Se ele ganhar, ele vai para a reserva, no caso dos militares, né? Polícia Civil não é assim. Sim. Então eu acho que a regra no Brasil não está
A Constituição é uma distorção da Constituição de 88. Não está tendo paridade, né? Não, Até senhor. porque um juiz federal, por exemplo, ele tem que ser exonerado. Exonerado. Um promotor... O Sérgio Moro, para ser ministro no governo, teve que pedir a exoneração. Então, os militares também. Então, um papel desse cidadão, um negócio extremamente ridículo, colocando, inclusive, a corporação, desmoralizando, né, a instituição que ele... Entendeu? Então a Justiça Eleitoral mandou retirar aquilo lá. E está correto. Né? Você vê numa postura reacionária até. Né? Não é uma postura democrática, porque ele faz até ameaças, né, ali ao cidadão, quer dizer, vai prender, vai fazer o quê? Sim. Não é isso. E a utilização do símbolo, né? Que inclusive a lei isso é lixo. 9.504, a lei das eleições, ela proíbe a utilização de símbolo. Isso é lixo hoje da política. Posturas como essa são nojentas na vida política brasileira. Eu condeno isso, não é esse o caminho. Né? O falso moralismo, essas figuras que entram na política para poder... se completar, para poder usar as pessoas à boa fé no meio religioso. Tem vários aí que estão aí querendo usar a religião para poder, usando a boa fé. As pessoas até são usadas muitas vezes, né? Porque as pessoas tem muita gente que vai naquilo, mas ela nem imagina que está sendo instrumento de uso, né? de manipulação, né? E etc. Então tudo isso eu acho que a gente precisa condenar. Eu não acho e não misturo essas coisas. Então tem muita coisa que a gente precisa rediscutir no Brasil. Eu acho que o momento da eleição é importante para a gente debater essas questões. Jones, foi um prazer enorme, cara, bater esse papo. É um assunto que eu gosto muito, né? Eu, como advogado eleitoralista, inclusive, gosto de bater esse papo, e que é um assunto que a gente vai conversando e vai, na hora que vai ver, a hora já esticou. Já tem mais de hora aqui. Tem. Já, né? Inclusive, eu quero pedir para você deixar então para essa câmera aqui alguma mensagem, as considerações finais e de que forma que o nosso espectador pode te encontrar, se quiser saber um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve, como sociólogo, como cientista político, de que forma que a pessoa te acha. Não, a gente... eu tô aí, pode acompanhar a gente aí nas redes sociais, né? No meu Instagram nós temos Jones Matos Cerrado, né? Perfeito, vou deixar escrito aqui. Isso, tem também o Politizando com Jones Matos lá no YouTube. É um canal no YouTube, Politizando com Jones Matos. Jones Matos. Vocês podem seguir também meu Facebook, também Jones Matos. E a gente está sempre... discutindo, né, trabalhando nessa questão, nesse cenário político, acompanhando eleições, fazendo análise, contextualizando, dando opiniões, né, e ao mesmo tempo executando esse trabalho de pesquisa que a gente faz aí por todo o estado de Goiás, né, e eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo aí, organizando de forma muito responsável. Então, eu quero agradecer você, viu, Rui, pelo convite, né? A doutora Diana, mandar um abraço. Sim. A doutora Diana. Da doutora Diana Fiedler. Fiedler, né? Sua colega de bancada lá. Ela participa conosco lá na Rádio Terra, lá no programa, quando é o nosso âncora, o Thiago Mendes, que faz o programa. Lançou um livro agora, até o Thiago, não foi? Lançou, não, é dia 10 o lançamento do livro. Dia 10. Aliás, nós temos que prestigiá-lo lá vai ser no Goiânia Shopping, inclusive. Dia 10 agora de setembro. De setembro, né? Bacana. E ele tá lá... Qual o horário que é e aonde o programa? O programa de vocês? Na rádio. Na rádio, eu também, na Rádio Terra, 7 às 8, né, na quarta-feira. Eu faço também a PUC TV, o quadro nosso Politizando na PUC TV, segunda-feira. Esse mês eu vou estar, de certa forma... um pouco afastado dessa área da comunicação, que não é a minha área. Eu acabei me enveredando por esse caminho, mas nem é a minha área, né? A gente acaba participando. É muito boa. Eu vou estar um pouco afastado em função do período eleitoral, porque eu estou aí participando, coordenando algumas ações aí de campanha, né, um trabalho que a gente está fazendo, e eu vou estar um pouco ausente. Mas... depois a gente volta e continua aí com esse debate, que eu acho bacana, isso ajuda, contribui e faz com que as pessoas possam construir, né, um pensamento crítico daquilo que pensa. Eu acho que esse que é o objetivo nosso. A gente também não quer aqui manipular as pessoas. As pessoas vão buscar informação.
Se tem dúvida, vai ler, vai entender como é que funciona. Eu acho que esse é o caminho para a gente poder melhorar e as pessoas não ficarem falando tantas bobagens como a gente tem visto aí. Sobre política, conceitos, né, de esquerda, direita, polarização, sem saber do que significa. Né? E aí o nosso papel aqui é esse, Jones. Agradeço pela participação, pelo seu tempo aqui disponibilizado para a gente, trazer tanto conhecimento de muitos anos de trabalho, de pesquisas, de discussão política, de sociologia, e nos dedicar esse tempinho para trazer para cá. E o nosso objetivo no Boletim Goiás, no Boletim Podcast, é trazer esse conhecimento, dar um pouco de conteúdo para as pessoas poderem se informar e melhorar um pouco a sociedade. Essa é a nossa missão. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Obrigado. E eu quero deixar aí a mensagem de que as pessoas precisam acompanhar, discutir, debater e com racionalidade, com tranquilidade. Não vá para o campo da radicalização, porque esse não é o caminho, né? Sim. Debater ideias, eu acho que esse que é o grande desafio nosso. Exatamente, e já fica aqui até já estendido o convite para num outro momento, um outro tema, a gente poder discutir, porque esse tema político, a gente pode voltar aí depois para analisar o resultado das eleições, inclusive. Bacana, né? Isso muito bom. Números, né? Quem foi eleito, o novo Congresso, a nova Assembleia Legislativa. O Estado de Goiás. Os deputados que foram eleitos, como é que vai ser a nova composição. Eu acho que essa análise a gente vai fazer ela depois da eleição. Ótimo, com certeza. Já fica estendido o convite, então. Lucimar, novamente, muito obrigado, meu diretor. Vocês que nos acompanham, então, deixe sua curtida, se inscreva no canal que ainda não está inscrito para poder receber os vídeos, ative o sininho, deixe seu comentário, compartilhe com o pessoal. Acesse o nosso portal de notícias, boletimgoias.com.br, se mantenha informado. Estamos com uma plataforma nova, bem atualizada, algo bem diferente daquilo que você já viu, bem dinâmico, pensado mesmo no leitor. E muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência de sempre, e até mais.